está aqui no curso Adição hoje e a gente vai conversar sobre conhecimentos pedagógicos. Você que quer ser professor efetivo não pode perder. A aula hoje é de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa lei trata de toda a educação, rege a educação no Brasil. Ela trata das normas gerais. Ela não é muito comum, não. No Brasil, as leis geralmente são bem específicas. E a Lei de Diretrizes e Bases, ela traz realmente normas gerais. A gente vai tratar dela, tá bom? Para a gente começar a conversar, vamos falar da tramitação desse projeto de lei. Com a promulgação da Constituição Federal em 88, a Carta Magna, que trouxe ideias democráticas e cidadãs, toda a legislação na área de educação precisou ser revista. Então começou a se discutir novos projetos de lei para a Lei de Diretrizes e Bases Nacional. Entre 88 e 91, um projeto chamado Jorge Rager, que aqui falaremos como Projeto 1, começou a ser discutido por grupos sociais e por juristas. O Jorge Rager hoje é ministro-chefe da Controladoria Geral da União, um jurista renomado da área da administração pública. Ele deu ênfase ao controle social à educação, porém, esse projeto não era bem visto pelo Poder Executivo. O Poder Executivo, então, apoiou Darcy Ribeiro a apresentar um segundo projeto. O projeto de lei foi apresentado no Senado. O do Jorge Rager, projeto 1, que intitulamos aqui, foi apresentado na Câmara. O projeto 2 e o projeto 1 estavam circulando dentro do Congresso Nacional. Pelo processo legislativo, é impossível ter dois projetos tramitando sobre o mesmo assunto na Casa Legislativa. Então, o projeto 2 foi arquivado. O projeto 1 seguiu a tramitação, foi aprovado na Câmara e seguiu para o Senado. No Senado, foi considerado inconstitucional e arquivado. Sendo assim, o projeto 2 de Darcy Ribeiro retomou o processo legislativo e, com apoio político, foi sancionado em 96 por Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente da época, junto com Paulo Renato, que era o ministro da Educação. Ainda falando um pouco de história da LDB, nos anos seguintes, o Conselho Nacional de Educação fez várias diretrizes para organizar a educação nacional. Mas, Carlinhos, e o Conselho Nacional de Educação, ele foi criado junto com a Lei de Diretrizes e Bases? Não, não. O Conselho Nacional de Educação foi criado por uma legislação anterior. Ele já existe de muito tempo, mas com a característica que ele tem hoje, foi criado em 95. Então ele é anterior à LDB. Esse desenho do Conselho Nacional de Educação faz com que a Câmara de Educação Básica faça várias diretrizes curriculares. Elas ajudam a interpretar a legislação da LDB e também vão especificando ainda mais essas normas gerais. A resolução que trata disso é a resolução número 4, do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Básica. Ela foi publicada em 2010. Você pode acompanhar pelo site do MEC. A LDB, sendo uma norma geral, você vai ver que ela define objetivos, prioridades e condições de trabalho para a educação brasileira. Mas, Carlinhos, pergunto. Pode perguntar. Fica atento, hein? As escolas privadas também precisam respeitar a LDB? Sim, a LDB é para as escolas públicas e privadas. Existem dentro dela artigos que tratam só da escola pública, mas também existem nela artigos que tratam da escola privada. Então você tem que ficar atento, porque essas diretrizes gerais são para os dois campos, seja para a área privada, seja para a área pública. Sua promulgação significou uma conclusão de debates acadêmicos e também os trâmites políticos. A gente conversou lá durante a tramitação. Ela pode ser considerada um avanço observando as legislações anteriores. A gente tem a legislação de 61, que foi a última LDB, e a gente tem outras legislações no campo da educação na década de 70 e de 80. Todas elas foram revogadas, quase em sua totalidade, com a sanção da nova Lei 9394/96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Agora a gente vai fazer o estudo artigo por artigo, e tudo que for preciso eu vou pontuando. Se você está com o seu caderno, está acompanhando a aula, anota para você ser feliz, porque jovem feliz passa no concurso. O artigo 1º trata da educação compreendida como um processo de formação humana. Mas, Carlinhos, o que é isso, um processo de formação humana? Está falando da educação que acontece em todos os ambientes. Na vida cotidiana, na vida familiar, no trabalho, nas organizações civis, nas organizações em que o aluno participa, nas suas manifestações culturais. Todos esses espaços são saudáveis e eles contribuem para a educação, contribuem para um processo de formação que a educação está sendo tratada aqui no artigo 1º. Já no artigo 2º, a gente vai ter a educação como dever da família e do Estado. Então, é uma divisão de competência. E aí, essas responsabilidades são divididas. A parte da família é importante, a do Estado também. A do Estado está mais ligada às instituições formais, às instituições de ensino. Mesmo a da família e a do Estado, as duas, elas devem estar pautadas nos princípios da liberdade e da solidariedade humana. Beleza? E devem estar ligadas a essas três ideias. A finalidade da educação é o pleno desenvolvimento do educando,
o seu preparo para o exercício da cidadania e ainda a sua qualificação para o trabalho. Não esquece disso, hein? Eu vou repetir. O pleno desenvolvimento do educando, o seu exercício de cidadania e a sua preparação para o trabalho. Agora, a gente vai falar do artigo 3º. Nele estão os princípios que regem a LDB. Eles eram 11 até 2012. Agora, em 2013, são 12. Você precisa saber todos? Precisa. A gente vai tratar de um por um, vai tentar te dar um exemplo para você ficar legal, tá bom? Com isso, eu também vou fazer a comparação dele com a Constituição Federal, porque lá, nos artigos que tratam da educação, também tem princípios. E aqui tem princípios a mais do que os princípios que estão na Constituição. E eu vou te falar quais são. O princípio primeiro aí que a gente vai tratar é a igualdade de acesso e permanência na escola. Todos têm esse direito de ter igualdade ao acesso e à permanência. Não pode ser priorizado um grupo em detrimento de outro. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Esse também é um princípio. As pessoas têm essa liberdade e a escola, as instituições formais, são este espaço para essa liberdade de aprender, de ensinar e de divulgar o seu conhecimento. Só que, na Constituição, a palavra cultura, divulgar a cultura, não é tratada. Então fique atento. Se a sua questão falar de Constituição, não tem esse aspecto de divulgar a cultura. Mas, no geral, a essência é a mesma. Além disso, a gente tem como um outro princípio o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Várias escolas adotam concepções pedagógicas diferentes, mas compõem o mesmo sistema de ensino. Essas concepções, elas podem ser utilizadas em cada escola, de acordo com a comunidade que tem. E aí vem a sua liberdade de produzir sua proposta pedagógica, parte disso aí. Coexistência de um sistema público e privado. Então, a gente vai ter instituições públicas e privadas. O princípio é esse, então. Então, ele trata a lei também, que ela está regendo, tanto as escolas públicas quanto as privadas. A gente tem a gratuidade do ensino público. Não precisava falar disso, né? Mas está ali como princípio. Toda escola pública tem que ser gratuita. Aí aqui tem um campo de valorização do profissional de educação. Quem é esse profissional de educação? É o professor, aquele que trabalha na escola, tem que ser valorizado. Existem várias formas de valorização desse profissional. Lá dentro da LDB a gente vai encontrar essas formas. Hoje você não precisa estar preocupado com isso, a gente só vai tratar até o artigo 21. Então, esse artigo de valorização fica um pouco depois. Em outras aulas a gente vai acompanhar. Tem um artigo da gestão democrática nas escolas públicas. Por quê? Escola privada tem gestão democrática? Não, não. Quem escolhe o diretor ou as ações que a escola toma é o mantenedor. Então, não há que se falar em gestão democrática para escolas privadas. Mas nas escolas públicas a gente tem como princípio a gestão democrática. Outro princípio é o padrão de qualidade. Existe um padrão mínimo de qualidade. É necessário que a escola pública tenha um padrão mínimo. É investido muito dinheiro para que a escola pública consiga funcionar. E esse padrão mínimo vai ser a diretriz usada para que a gente consiga desenvolver a educação no país. Então é necessário que você fique atento a isso também. Esses aqui, ó, esses 4 princípios finais que eu deixei aqui para o final e deixei sombreado, é para que você fique atento. Eles não estão na Constituição Federal, tá bom? Então fique atento, vamos comigo. Valorização das experiências extracurriculares. Tem que valorizar aquilo que o aluno traz de casa, as experiências que ele traz. Então, a gente vai ter uma concepção de educação mais mediadora. Mediar os conhecimentos que o aluno traz de casa e tentar fazer com que esses conhecimentos sejam traduzidos, sejam melhorados e na escola haja a formação de um conhecimento científico. É uma relação intrínseca e uma integração entre escola, trabalho e práticas sociais. Então, esse também é um princípio que está na LDB e você precisa ficar atento, mas não está na Constituição. Concepção de diversidade étnico-racial. Tem que se considerar essa diversidade. Ela existe, algumas políticas públicas hoje são criadas para essa consideração da diversidade étnico-racial e ela deve existir, porque socialmente a gente vê reflexos disso, então você tem que ficar atento. Esse aqui foi criado pela lei de 2013, então ele, se eu fosse o examinador, eu cobraria na sua prova, porque quem não estuda com o professor Carlinhos não vai saber disso aqui. E aí a gente tem outro, ó. A gente tem que ter liberdade e apreço à tolerância. Esse também não está na Constituição, tá bom? Esse é um princípio que tem aqui na LDB e não tem na Constituição. E agora eu vou falar para você um que tem na Constituição, mas não tem na LDB. O princípio da educação na Constituição que não tem na LDB, lembra disso, tem na Constituição, não tem na LDB. É o piso nacional salarial para profissionais de educação. Beleza? Não trouxe aqui dentro dos princípios da LDB. Tem lá no campo da valorização do professor? Tem sim, da valorização do profissional. Mas aqui nos princípios não está. Então fique atento. A concepção de educação que trata a lei. Olha aí, a gente colocou um conceito. Isso significa que a lei estabelece outros espaços e agentes educativos como corresponsáveis pelo processo educacional.
o que implica em reconhecer a necessidade de ampliar e explorar as relações entre os microespaços sociais na promoção do desenvolvimento e da aprendizagem. Então, ele valorizou os espaços fora da escola. Ele disse que a vivência social do aluno, a experiência familiar, do trabalho, das organizações que ele participa, são importantes. Esses outros microespaços, eles são responsáveis pela formação do aluno na escola. Então, fique atento que esse conceito de educação é o conceito que a LDB traz. A ação do indivíduo sobre o indivíduo para construir o seu destino. A relação entre os seus pares é muito importante para a formação da educação, segundo a LDB. Esse artigo, gente, é o artigo 4º. Ele traz os deveres do Estado. Ele tem muitas inovações pela lei de 2013 e você precisa ficar atento, porque essas inovações devem cair na sua prova. O IBFC gosta de cobrar a letra da lei. Então, por isso, eu coloquei os artigos inteiros aqui. A gente vai fazer a leitura do artigo 4º inteiro. E aí a gente vai comentando. A educação básica agora ela é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. E aí ela vai ser organizada da seguinte forma. A educação básica gratuita. Entendeu o que eu falei gratuita? Por quê? A educação básica se divide em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A gratuita só vai se dividir em pré-escola, que é uma parte da educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E aí você vai ter a característica da idade, e não por séries. Eu estou atendendo alunos de 4, que estão na pré-escola, no primeiro período, até os alunos que têm 17 anos, que estão lá no ensino médio. Essa perspectiva de idade é que não haja retenção. O aluno que foi retido, ele vai passar desse período, mas aquele que não foi retido conseguirá concluir toda a educação básica até os 17 anos. A educação infantil gratuita às crianças até 5 anos de idade. Vai ser ofertada a essas crianças de 0 a 5 anos a educação infantil. Você agora começa a entender por que o MEC e o governo do Distrito Federal têm investido tanto em creches, porque existe aqui dentro da nossa lei um dispositivo que vai fazer com que haja essa oferta gratuita. Então, muitas creches, muitas escolas de educação infantil têm sido criadas. Essa obrigatoriedade da educação básica dos 4 aos 17 anos foi criada pela Lei 12.769 de 2013. Carlinhos, mas o meu filho tem 5 anos e ele não está na escola ainda. Eu posso ser responsabilizado por isso? Não, ainda não. Existe um período para a implementação dessa lei. E qual é o período, Carlinhos? Até 2016. Então, hoje, na prática, isso não tem acontecido. Mas no papel, que a sua prova venha no papel, você vai responder dessa forma aqui. A educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos. Tá tranquilo? Então vamos comigo, jovem? Olha aí, ó, é dever do Estado. Então aqui a gente também teve alteração. Tá vendo sombreado? Esses dois aqui sombreados também foram alterados pela Lei 12.769 de 2013. Então você tem que ficar atento com essas alterações. Vamos lá? Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Carlinhos, o que você quis dizer com isso? A educação inclusiva que já foi descrita como dever do Estado. O que é essa educação inclusiva? Ela deve acontecer lá na educação infantil, deve acontecer no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, ela é transversal a todos os níveis, ela acontece em todos os níveis da educação, seja na educação básica, seja no ensino superior. E esses alunos eles devem estar incluídos em redes regulares de ensino. Por que, Carlinhos, redes regulares de ensino? Porque eu estou priorizando a inclusão e não a segregação desse aluno que tem alguma necessidade especial. Fique atento, a lei anterior tratava que educandos com deficiências e não falava do transtorno global do desenvolvimento, nem falava dos alunos com autohabilidades ou superdotação. Então aqui ele descreveu cada um desses tópicos e disse que a educação inclusiva é transversal a todos os níveis e etapas. Então fique atento, não perca isso aí por causa disso, tá bom? Aqui a gente também teve alteração. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos que não os concluíram na idade própria. O que é isso, Carlinhos? É a descrição da educação de jovens e adultos. Aquele que não teve acesso na idade própria, ele também tem direito de estudar. E como é que eu faço isso? A escola pública oferta turmas para alunos fora da faixa etária. Geralmente essas turmas são oferecidas na educação de jovens e adultos. Geralmente acontecem à noite, mas também pode ter de dia? Pode, normalmente. Tá bom? Então você pode acompanhar isso. Continuando. Esse inciso continua como na lei anterior. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Essa ideia é para que aquele aluno que avança mais rápido também tenha acesso e aquele que está um pouquinho mais devagar também tenha acesso. Então, os dois vão poder ter locais diferentes para conseguirem ter essa liberdade de expressão, essa capacidade intelectual desenvolvida.
Oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Você que é um jovenzinho de 16 anos, está trabalhando lá de jovem educador. Você trabalha durante o dia e tem que estudar de alguma forma. Onde você vai estudar? Numa escola de educação regular no período noturno. Existe também, Carlinhos, além da educação de jovens e adultos, existe ensino regular no noturno? Sim, existe. Tem muitas escolas de ensino regular. É importante ter essas escolas para cumprir esse dispositivo legal. Essas escolas, elas ofertam a educação regular aos jovens que estão em condição de trabalhador. Então, ela é adequada a essas condições. Aqui também fala dessas características do aluno trabalhador. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Então, a gente ratifica essa ideia de oferta de ensino adaptada ao aluno trabalhador, fazendo com que a gente tenha modalidades diferentes para atender esses alunos trabalhadores. Isso aqui, gente, também tem uma inovação. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Carlinhos, o que mudou? Antigamente, era só o ensino fundamental. Só no ensino fundamental existia essa obrigatoriedade do apoio de programas suplementares. Agora não. Essa obrigatoriedade está dentro de toda a educação básica. O ensino médio tem lanche agora? Tem. A educação infantil lá, pré-escola, tem lanche? Tem. Tem programa suplementar de material didático, para entrega de material didático? Tem. Livros didáticos. Então, as políticas públicas elas têm que estar atentas a todos os alunos que estão dentro da educação básica. Vamos finalizar. Esse aqui é o finalzinho do artigo 4º. Então, a gente tem aqui ó, o inciso 9º e 10º. No inciso 9º, a gente está falando de padrões mínimos de qualidade, definindo como a variedade e quantidades mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Aqui ele está valorizando a ideia da qualidade, partindo de um custo aluno-qualidade inicial. O que é isso, Carlinhos? Lá nas diretrizes curriculares iniciais foi descrito esse CAQI, o custo aluno qualidade inicial. É o quanto cada aluno necessita, no mínimo, para ter essa qualidade inicial. Então, esse artigo aqui, esse inciso, esse dispositivo legal, trata dessa ideia, dos valores ligados aos insumos indispensáveis para que haja essa qualidade inicial. E no inciso 10º, que é o último do nosso artigo 4º, está falando vaga na escola pública de educação infantil ou ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança, a partir do dia que ela completar 4 anos de idade. Esse inciso também sofreu modificação. Então, a partir dos 4 anos, a criança tende a estudar próximo à sua casa, seja na educação infantil ou no ensino fundamental. Se for o ensino médio, Carlinhos, a lei não tratou do ensino médio. Então, fica atento. Se na sua questão trouxe a ideia de ensino médio, a ideia está errada. Então, próximo à residência, a obrigatoriedade é para quem está na educação infantil, na pré-escola, 4 e 5 anos, e no ensino fundamental, que vai dos 6 aos 14 anos. Os incisos, ó, lembrando, a gente falou que ia fazer uma comparação com a Constituição, né? Então, ó, os incisos 7, 9 e 10, então, esses dois, o padrão mínimo de qualidade da vaga próxima à escola e da educação de jovens e adultos, não estão dispostos na Constituição Federal. Então, tenha atenção, fique atento. Faça a leitura compartilhada, abra sua lei de diretriz e base e abra sua Constituição, valendo as duas, porque na sua prova vão ser cobradas as duas. Vamos lá, agora a gente vai tratar do artigo 5º e do artigo 6º. No artigo 5º, ele trata a educação básica como direito público subjetivo. O que é isso? Todas as crianças que estão entre 4 e os jovens até 17 anos, eles devem obrigatoriamente estar na escola. Carlinhos, e se não estiver na escola, eu posso reclamar? Ok, você pode reclamar. Como assim eu posso reclamar? Você pode reclamar, um conjunto de cidadãos pode reclamar, organizações civis pode reclamar, sindicatos, entidades de classe ou qualquer outra organização legalmente constituída pode reclamar. Mas, Carlinhos, reclamar não é função do Ministério Público? Calma, o Ministério Público também pode reclamar. E como assim? Reclamar a quem? Ele pode cobrar ao poder público que haja oferta dessa vaga e que este aluno seja incluído em uma instituição de ensino para poder estudar. Então, essas reclamações são destinadas ao poder público, ok? E aí está dizendo um dever para pais e responsáveis. Qual é esse dever? É o de matricular as crianças a partir dos 4 anos. Vai completar 4 anos, até a idade que é utilizada, vai lá e faz a matrícula. É obrigação de quem? Dos pais e responsáveis. Hoje a gente ainda não tem oferta de vagas para todas as crianças, mas isso será alcançado nos próximos anos. Mas se você já tem um filho aí que está com 4 anos, você pode ligar e pedir, solicitar essa vaga? Claro que você pode. Se houver a oferta, você pode pegar. Isso aqui, gente, foi modificado pela lei
12.796 de 2013, tá bom? Então, essa obrigatoriedade começou agora com 4 anos. Antigamente a gente estava com 6 anos, então a obrigatoriedade desceu para 4 anos. Fique esperto com isso aí. Vamos lembrar aqui de algumas coisas. É dever do poder público, gente, fazer o recenseamento. Carlinhos, mas o que é isso? É aquele papel do IBGE, gente. O que o IBGE faz? Ele pega as informações e faz um recenseamento. O poder público vai fazer o recenseamento de todas as crianças e jovens que estão na escola e os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Todos aqueles que estão na idade escolar e os que não concluíram a educação básica. Para quê? Para ter uma oferta de vagas a essas pessoas. A tendência, gente, é extinguir o analfabetismo e extinguir pessoas que não têm ainda o ensino médio completo. Então, assim, progressivamente isso deve acontecer. Deve fazer chamada pública. Não sei o que é chamada pública não, Carlinhos. Fica atento, fica atento. Chamada pública é aquilo que o GDF faz. Vocês já viram? Ligue no 156, seu filho pode estudar. Você já viu essa propaganda? Isso é chamada pública. Ele está falando assim, ó, tem vaga na escola pública, liga e matricula seu filho. Isso é chamada pública. Ele está deixando público que existem vagas e que você deve matricular. Então fica atento. E ainda, o poder público tem que estar atento à ideia da frequência escolar, frequência dos alunos. Tem que fazer esse acompanhamento? Tem que fazer esse acompanhamento. E tem que avisar quando não estiver legal. Como assim, Carlos, não estiver legal? Ó, o aluno tem 50% de faltas. Obrigatoriamente, o responsável, o poder público, tem que avisar ao Conselho Tutelar, ou Ministério Público, ou o juiz, que este aluno está com esse número de faltas. Mas, Carlinhos, o aluno já vai ter reprovado, porque para reprovar, a gente tem que ter 25% de faltas. Fique atento, fique atento. Se não chegou ainda até a metade do ano, se o aluno está lá no final do primeiro bimestre, que foram 50 dias letivos, ele já tem 26 faltas, ele está acima de 50%, não está? Se você reclamar agora, ainda dá tempo de corrigir e chegar ao fim do ano ele ser aprovado. Essa ideia de cuidar da frequência escolar é para quê? É para que o poder público vá lá e acione esses órgãos que cuidam dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, fazendo com que as famílias levem novamente à escola ou que eles participem das atividades escolares normalmente. Beleza? Outras coisas que você deve lembrar é que a ação, gente, que é movida contra o poder público para que aquela criança que está fora da escola ou que não haja oferta de vagas para as crianças na idade obrigatória, de 4 a 17 anos, ela corre em rito sumário e gratuito. Como assim, Carlinhos? Como assim? Ela passa à frente de outras ações, porque é uma ação de urgência. Eu necessito que ela seja resolvida rapidamente. Então, ela ocorre em rito sumário, em rito mais rápido, um rito com menor de tempo. As ações costumam demorar na justiça brasileira, porque são muitos trâmites burocráticos. Essa ação, então, diminui esse tempo de trâmite na justiça, porque ela é uma ação de urgência. E ela é gratuita, não há pagamento para acionar o Poder Judiciário com essa área. O poder público que não ofertar ou não ouvir as reclamações, o chefe do poder público pode ser imputado um crime de responsabilidade. Carlinhos, o que é um crime de responsabilidade? É quando você deveria fazer, é uma atribuição sua, você não faz, e você não está respondendo por isso, não está tentando dar meios para que isso aconteça. Então pode ser imputado um crime de responsabilidade. Carlinhos, e qual é a pena do crime de responsabilidade? Aí o poder legislativo atua sobre o poder executivo, e aí pode haver um impeachment. Tá bom? Crimes de responsabilidade são punidos com impeachment. E o acesso, gente, o poder público pode fazer, formar, ter várias formas de acesso à escola para cumprir a obrigatoriedade do ensino. Tá bom? Então essas formas de acesso, elas podem ser as mais diversas possíveis. Vamos continuar. No artigo 7º, ele fala da iniciativa privada. Quais são as condições para a gente ter iniciativa privada dentro dos sistemas de ensino? Olha aí, ela tem que cumprir normas gerais da educação nacional e dos respectivos sistemas de ensino. O que é isso, Carlinhos? Ela tem que estar adequada à LDB e às legislações complementares. Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. O que é isso? Ela tem que entregar todos os documentos que são necessários para a abertura dessa escola. Além disso, ela vai passar por avaliações para ter esse padrão de qualidade que é necessário. E, por último, tem que ter capacidade de autofinanciamento. Mas, Carlinhos, por que ele está tratando de capacidade de autofinanciamento? Olha só, se a escola não tem dinheiro, quebra no meio do ano letivo. Vai ser um transtorno para alunos, pais, professores, todo mundo? Vai. Então ela precisa ter uma mantenedora que consiga financiá-la para que ela consiga se manter durante aquele ano letivo e tenha as suas atividades acontecendo normalmente. Então precisa dessa capacidade de autofinanciamento. Olha aí, ó, a organização do regime de colaboração dos sistemas de ensino. A educação básica, de quem é responsabilidade? A educação infantil, gente, a creche e a pré-escola é responsabilidade dos municípios. O ensino fundamental
É prioridade dos municípios. Então, assim, ó, o município ele vai ter que oferecer ensino fundamental e educação infantil. Carlinhos, por que você falou primeiro ensino fundamental? Porque é a prioridade do município, tá bom? Mas, Carlinhos, a rede estadual, o sistema de ensino estadual, o Estado pode também oferecer ensino fundamental? Ok, pode, mas não é a prioridade do Estado. Qual é a prioridade do Estado? É oferecer o ensino médio. Então, fique atento, fique atento. Lembrou daquele artigo lá da obrigatoriedade das crianças a partir dos 4 anos serem inseridas em escolas próximas à sua localidade? É porque o ensino fundamental e a educação infantil são ofertadas por quem? Pelos municípios. Então, fica próximo à residência dele. E o ensino médio é ofertado pelo Estado. Então, às vezes, aquele município é tão pequeno, não tem uma grande demanda de ensino médio. Então, eles juntam vários municípios e fazem uma escola estadual para ofertar esse ensino médio a todos aqueles municípios. Por isso, não há obrigatoriedade de serem próximos à casa dele. Entendeu por quê? E o ensino médio, a gente falou aí, a obrigatoriedade dos estados. Qual é a característica do ensino médio? Ele tem duração curta, ele é de no mínimo 3 anos. Pode ter 4? Pode. Aqui no DF já tem? Tem. A gente tem algumas escolas da rede pública do DF que é mais de 3 anos a conclusão do ensino médio. E aí ele é atrelado à educação profissional. A gente vai falar dela também nas aulas de LDB.